Eu preciso que você se lembre disso ao decorrer desse vídeo. O HIV não é a única IST que existe, muito menos a mais nociva. Então, toda vez que você pensar que está indetectável e pode transar sem camisinha, lembre-se dessas informações. Estar indetectável geralmente sinaliza um ótimo estado de saúde para quem tem HIV, mas isso não significa que ele tenha plenitude da sua saúde. Afinal, a vida de alguém não se resume a ter HIV ou não. Então, ela é só uma pequena parte do que você tem que cuidar na sua vida. E é com esse mesmo pensamento que você tem que levar a maioria das outras coisas que podem vir a acontecer numa relação sem camisinha. E por que é que eu tô falando da relação sem camisinha agora? Porque alguém que tem HIV a nível indetectável pode ter relações sexuais sem camisinha que não vai transmitir para outra pessoa. Sim, isso mesmo. Ela não vai transmitir o vírus HIV para o seu parceiro, mesmo que exista uma relação sem camisinha. E eu entendo que para a maioria das pessoas o estado indetectável é uma grande novidade, mas basta procurar um pouco na internet que você vai ver que esse é um assunto muito bem abordado e propagado nela. Então vamos falar de alguns aspectos que ainda não foram abordados ou foram pouco abordados. Para você ter relações sem camisinha com alguém, é necessário ter muita confiança, tem que ter um consentimento de ambas as partes. E pessoal, não confundam essa relação de falar ou não falar para quem você transa com uma relação de vítima para um criminoso. E às vezes essa pessoa tem um grande medo de perder o parceiro ou parceira que tem com ela. Então não, nem todo mundo que não fala sobre a sua sorologia é alguém que quer propagar de propósito alguma coisa. Mas você aí que não fala sobre, saiba que a responsabilidade dos seus atos são suas. Tendo tudo isso em mente, vamos falar sobre o que qualifica uma pessoa como indetectável. O estado indetectável, como o próprio nome já é autoexplicativo, o estado em que a pessoa tem HIV, mas em níveis tão baixos que ficam indetectáveis a partir de um exame. E saiba que todo esse conhecimento que eu tô passando para vocês aqui no vídeo são embasados em pesquisas e em vários artigos científicos que você pode achar facilmente na internet. Não é uma historinha, muito menos algo baseado em algum artigo qualquer de algum blog na internet. Como eu já havia dito antes, para você ter relações sexuais com alguém sem camisinha, é necessário que ambas as partes estejam de acordo com os riscos e, neste caso, os baixos riscos que envolvem a relação sexual sem camisinha com alguém indetectável. E por falar em riscos, existe muito mais risco numa relação sexual com uma pessoa que não conhece sua sorologia do que alguém que já conhece sua sorologia e faz o tratamento. Primeiro de tudo, quando eu digo confiança, é uma relação de confiança. Uma relação de confiança é uma via de mão dupla. Você tem que saber que você não tem nada a passar de ruim para alguma pessoa e essa pessoa tem que ter ciência e você ter ciência que ela também não tem. E eu tô falando aqui de todos os tipos de relação, não só as soros discordantes. Sim, você que tem um parceiro que tem HIV e esse parceiro não se encontra no estado indetectável, saiba que a relação entre vocês pode ser um pouco prejudicial para a sua saúde. Em decorrência que cargas virais de corpos diferentes têm características diferentes. A grande dificuldade para a cura da AIDS ou a eliminação do vírus HIV de dentro do corpo de alguém é a grande mutabilidade desse vírus. E por mais que haja da mesma forma, possuem características de estruturas diferenciadas exatamente porque estão em corpos diferentes e o desenvolvimento deles foi dado de forma diferente. Então, a partir do momento que você tem relações sexuais com alguém que tem HIV também, essa pessoa tem que estar indetectável. Senão, você pega a carga viral dessa pessoa e toda a mutação que já existiu nesse vírus desta pessoa. Então, você que está indetectável também tem que ter muito cuidado com o seu estado. Afinal, nós sabemos que pode ser muito difícil chegar a esse patamar. Vamos tratar o estado indetectável como o ápice da saúde em relação à carga viral que alguém pode ter quando tem HIV. Mas como eu havia falado lá no começo, é importante você cuidar de todas as outras coisas. E quais outras coisas que são essas? Por exemplo, a saúde do seu organismo, a saúde da sua mente e a boa qualidade de vida que alguém que tem HIV precisa levar. Mas vamos jogar aqui na situação mais simples que possa existir. Que você tenha uma relação sexual ou tenha um relacionamento com alguém que é soro negativo e você sendo soro positivo indetectável, ok? Sem imaginar que existem todas as outras ISTs e complicações que podem vir a acontecer numa relação sem camisinha. A resposta se você vai transmitir o HIV para essa pessoa é um sonoro não. Estar indetectável é estar intransmissível. E quando eu falo de indetectável, eu não falo de você, que tem um exame de 6 meses atrás e que pode não ter levado muito bem a posologia depois de ter recebido essa notícia. O indetectável, que é intransmissível, é a pessoa que está mais de 6 meses no estado indetectável e que não tenha interrompido o tratamento nenhuma das vezes. É uma grande responsabilidade que você tem quando você tem relações sexuais com alguém sem camisinha, porque uma coisa é você se preocupar apenas com a sua saúde, outra é você se dispor a cuidar da saúde de outra pessoa e se responsabilizar por ela também. Tá, Caio, e todo mundo que se trata consegue chegar ao estado de indetectável. Então por que é que o HIV continua se propagando no mundo? Porque existem pessoas que simplesmente não fazem questão de saber a sua sorologia. Não é a culpa de quem se trata e chegou ao indetectável e se descuidou alguma vez. É a culpa de quem não sabe que tem, não faz questão de saber e tem uma irresponsabilidade enorme, tanto com a sua saúde quanto a saúde de alguém que ele se relacionou.